Olá pessoas, parte 2 do vídeo sobre honorários advocatícios. Quem viu, acredito que todos, né, chegaram aqui e viu que eu tive que interromper no meio de um artigo ainda mais essa parte de honorários, mas bem, vamos terminar desse parágrafo 4, né? O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo que a essência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. O que significa? Eu fiz um contrato para advogar para a parte até o final do processo, até a primeira instância. Honorários de R$1.000 pagos ao final do processo, beleza? Na primeira audiência de conciliação, as partes resolveram um perdão da dívida que estava sendo cobrada nesses autos. E os meus honorários de R$1.000, perdi, eles vão ser proporcionais, arbitrados pelo juiz, como a prova vai querer dizer? Não, claro que não. Eles vão ser o que a gente convencionou. Não foi até o fim do processo? Terminou na audiência de conciliação. Tanto faz. Mesma coisa, beleza? Artigo 25, 25A e tem o outro também? Não. Artigo 25 e 25A, eles são bem diretos. Prazo de prescrição de 5 anos da ação de cobrança dos honorários. Contado o prazo de quando? De quando terminar o mandado, basicamente. E quando termina o mandado? É isso que ele vai dizer. Do vencimento do contrato. Uma empresa contrata determinado escritório para uma espécie de experiência. Aí todas as procurações têm que elas vão ter validade de 2 anos, devendo ser juntada a nova procuração ou subestabelecimento, no caso. Se o processo não terminou, mas aconteceu 2 anos e esse contrato entre a empresa e o escritório de advocacia não foi renovado, então eu tenho 5 anos para cobrar os honorários, entendeu? 5 anos para receber, basicamente. Do trânsito em julgado da decisão que os fixar. Aqui a gente pensa principalmente nos arbitrados judicialmente, claro, e nos honorários de sucumbência. Ou seja, foi prolatada a sentença, não conta dela, porque ela pode ser objeto de recurso, os honorários vão ser majorados, normalmente, né? Ou mantidos, normalmente majorados. Aí teve a sentença, aguardou a publicação, trânsito em julgado, começa-se a contar 5 anos para eu cobrar e receber esses honorários, depois prescreve. Da ultimação do serviço extrajudicial, aqui a gente não vai ter, claro, uma sentença para fixar. Por exemplo, é necessário visto de advogado, é um ato privativo, inclusive, né, para inscrição de associações, pessoas jurídicas, certo? Eu fiz esse visto, a pessoa jurídica foi registrada a partir do dia que o registro foi finalizado, com tais 5 anos, né? Da desistência ou transação a mesma coisa, né? Eu fui contratado para X, a pessoa desistiu, tem 5 anos para me pagar. Mas eu nunca entrei com a casa. Olha, se existe previsão contratual de que essa desistência prejudica os honorários, beleza. Se não, vai ser devido do mesmo jeito. Transação é a mesma coisa. Pense no exemplo da conciliação, mas pense que isso pode ocorrer também extrajudicialmente. Nada impede, né? Da renúncia ou revogação do mandato. A revogação do mandato é feita pela parte. A parte insatisfeita com a atuação do advogado, ela vai revogar e o mandado dele, e aí vai acabar constituindo outro, naturalmente, né? Ou renúncia, que é o próprio advogado, ele fica, inclusive, obrigado, acredito que a gente já viu isso no artigo 7º, né? Obrigado a permanecer por 10 dias, salvo quando for constituído um novo advogado, né? Ele que diz, eu não quero mais atuar. Não quero mais atuar, renúncia, revogação, você não vai mais atuar, que é a parte dizendo para o advogado, né? Em todo caso, 5 anos e, independentemente, os honorários de sucumbência são devidos, normalmente também, só para esclarecer, porque eles vão ser devidos proporcionais, né? E aí, artigo 25A, também 5 anos, ficou fácil de lembrar, né? Grifar aqui 5 anos e 5 anos. É interessante, isso o examinador foi quem fez o estatuto. Duvido nada, viu? Mas o legislador, ele foi legal com a gente e botou 5 anos. Prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas pelas quantias devidas pelo advogado de seu cliente ou de terceiro por conta dele, artigo 34.621, né? Mas isso daqui é de boa, tranquilo, né? Do mesmo jeito que eu tenho um prazo para cobrar, o contrário também é verdade, eu também tenho um prazo para ser cobrado. A não prestação de contas, por exemplo, é uma violação ou infração ética, né? Só que isso daí não pode ser para sempre, eu não posso, 50 anos depois da causa, eu tenho obrigação de prestar contas, eu nem lembro mais da ação. Eu tenho 5 anos para ser cobrado em uma ação de prestação de contas normais, certo? Artigo 26 e o último artigo daqui. Depois a gente vai começar uma das partes mais interessantes. E por interessante eu digo complicada, trabalhosa, que a gente vai responder questão para cacete para poder lembrar. E esse 26 é fácil. Existem 2 tipos de advogado subestabelecido e o 26 fala dos dois.
existe o sem reserva de poderes. Sem reserva de poderes é um novo advogado. Se eu não estou reservando poder nenhum, significa que eu estou pegando todos os meus e mandando por outro. Significa que eu estou indo embora da causa. Ou seja, a pessoa vai ter total autonomia, inclusive para cobrar os honorários. Já o com reservas, não. O com reservas, eu estou reservando os meus poderes e eu estou simplesmente dizendo, olha, fulano, você vai lá na audiência, fulano, peticione alguma coisa, fulano, faça algum recurso aí para mim que eu estou com preguiça, entendeu? Aí, nesse caso, eles continuam vinculados. Aí, o que acontece? O advogado subestabelecido com reservas, ele é limitado, ele não pode cobrar os honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento, entendeu? Por que recebeu o mandado foi eu? Inclusive, o sem reservas, a parte estava ciente que eu estava substituindo. Então ela vai poder ser cobrada por ele depois, sem problema nenhum. Agora, o com reserva de poderes não. É direito do advogado. Isso não configura nenhum tipo de infração. Você subestabelecer com reserva de poderes, você não precisa avisar nada do cliente. Você simplesmente vai lá e faz. Acabou, né? E aí, por isso, a parte também não vai poder ser cobrada diretamente por ele. Ele vai poder ser cobrado por ele, porque ele tem direito a honorários, mas com ele, junto com você, que foi a pessoa que foi constituída pela parte. Beleza? Com isso a gente encerra essa partezinha e em breve vamos com o artigo 27 e seguintes, beleza? Falou!